Irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês, amém? Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez estamos aqui reunidos para compartilhar com vocês uma mensagem de esperança para o teu, para o meu, para o nosso coração neste dia. Eu quero hoje compartilhar com vocês um texto aqui da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho que escreveu Lucas, o médico amado, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 24, que diz o seguinte: E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhe disse, Jesus está falando, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Irmãos, aqui uma coisa muito interessante, né? É algo que Jesus está falando em relação a algumas prioridades no seu reino. E eu achei interessante a colocação de um autor que eu queria compartilhar com vocês nesse momento. Ele faz uma descrição muito interessante. Eu quero ler e a gente vai falar algumas coisinhas bem rapidamente, tá bom? Diz assim: O Senhor Jesus escolheu homens, seres humanos comumente falíveis, para serem seus discípulos, como pessoas em qualquer lugar. Eles lutavam contra o orgulho e a ambição. Mateus 20, 20 a 23. Percebendo sua luta, Jesus pôs uma criancinha no meio deles, dizendo que, no reino, os grandes devem ser como tal criança, humilde, confiante e fácil de ensinar. Mateus 8, 4. Mais tarde, quando a preocupação deles por status surgiu novamente, ele elaborou essa lei, dizendo que o maior é o servo de todos. Lucas 22, que foi o texto que nós lemos. Esse padrão funciona hoje. Os grandes de nossa sociedade são aqueles que servem ao enfermo, ao necessitado e ao ferido. Esses são grandes porque eles deram de si próprios para servir aos outros. Jesus Cristo lidera a lista. Ele é grande porque ele se deu para pagar os pecados do mundo. Filipenses 2, de 1 a 11. Há uma obra muito prática da lei e da grandeza no nosso cotidiano. Aqueles que servem, a maioria das pessoas podem, com frequência, se tornar mais prósperos e famosos. Mas isso não é o motivo principal deles. Ao contrário, o reconhecimento parece ser o fruto inevitável da autodoação, um serviço humilde para o ser humano. Queridos, é interessante a gente observar o seguinte: os dias que a gente vive, a sociedade que a gente participa e vive, prega completamente o contrário em relação a isso que nós acabamos de ler com vocês aqui. O que parece bem nítido é que a gente tem que sempre estar à frente, sempre tentando levar vantagens, sempre acima das pessoas. Infelizmente, muitos usando de formas ilícitas, de formas erradas, né? Fazendo com que o seu crescimento na sociedade ele possa ser um crescimento muitas vezes recheado de coisas erradas. Nós sabemos disso, nós vemos isso hoje, né, nos nossos dias. Então parece que esse cumprimento da palavra de Deus na vida de um ser humano está muito difícil. Por que nós, como cristãos, temos uma responsabilidade maior? Porque Jesus nos chamou para fazer a diferença. Porque Jesus nos escolheu não apenas para sermos salvos, não apenas para herdarmos a vida eterna, não. Nós como igreja, né, porque a igreja somos nós, a igreja não é as quatro paredes que nós congregamos, a igreja é eu, é você. Nós como igreja temos
um chamado, né? O chamado para fora, tirados para fora, com o objetivo levar pessoas ao conhecimento de Cristo, amar as pessoas, né? Demonstrar a verdadeira piedade, o verdadeiro amor, a verdadeira religião, aquela que Tiago fala. E muitas vezes nós estamos nos omitindo em relação a isso. Se nós queremos, né, dentro de uma escala, se eu posso colocar assim, agradar a Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esses dois mandamentos, ele mostra o resumo de tudo aquilo que Jesus mostrou para nós, aquilo que a palavra de Deus mostra para nós. E para que isso aconteça, é necessário nós servirmos, é necessário nós sermos mais humildes, é necessário nós praticarmos mais com excelência aquilo que a Bíblia mostra para nós que somos crentes no Senhor Jesus. Nós temos um chamado, nós temos uma responsabilidade. Nós temos que trazer esperança para as pessoas, para aquelas que não têm mais esperança, para aquelas que estão sem esperança nenhuma, para aquelas que já perderam, né, o sentido até da vida. Mas nós podemos mostrar para elas que Jesus pode fazer a diferença, porque entendemos que o nosso papel no reino de Deus, um dos nossos papéis no reino de Deus é servir, é amar, é se doar, é autodoação, para que isso possa gerar na vida das pessoas a bênção de Deus, para que isso possa gerar na nossa vida a bênção de Deus. Então temos que fazer isso com frequência, né? Não apenas em 4 paredes, né? Dentro de uma igreja local ou dentro de uma casa, como você quiser, mas somos chamados para fora com um objetivo. Carregamos realmente a marca de Cristo em nossos corações. Como acabamos de ler aqui, o que o autor coloca, Jesus é o exemplo a ser seguido, ele deixou o exemplo para se fazer. Então nós temos que fazer, nós temos que obedecer, não apenas ler, não apenas ficar numa teoria, mas uma prática. E fazendo isso, a gente percebe claramente que as leis do reino de Deus, elas são realmente, aos nossos olhos, parecem leis invertidas, né? Para ser maior, você tem que ser menor. Para ser o primeiro, você tem que ser o último, e assim por diante. Para ser rico, você tem que ser pobre. É lógico que dentro desses princípios sempre há aquela questão espiritual. Mas para as pessoas entenderem isso é uma dificuldade. Mas nós conseguimos entender, nós que somos crentes no Senhor Jesus, entender e praticar, porque a palavra de Deus nos mostra como nós temos que ser e como nós temos que nos comportar. Jesus acabou de dizer isso: olha, você quer ser grande no meu reino, sirva, seja humilde, ame, se doe, ajude as pessoas, faça tudo aquilo que você pode, tudo aquilo que está ao seu alcance. É o mínimo que nós podemos fazer. Jesus, ele amou as pessoas em todos os sentidos. Ele não veio apenas dar a sua vida na questão da salvação, que era a coisa mais e é a coisa mais importante, mas ele veio para mostrar que as pessoas elas podem ser amadas, elas podem ser queridas, que elas, aos olhos de Deus, são importantes. Então vamos divulgar isso, vamos levar isso, levar essa esperança para essas pessoas, queridos. Isso vai fazer grande diferença na nossa vida, porque estamos cumprindo a lei de Cristo, aquela pela qual nós somos chamados. Que você realmente se esforce, que eu possa me esforçar mais para chegar onde o Senhor quer que cheguemos. Eu sei que a gente sempre pode fazer algo mais. Faça com amor, carinho, porque a recompensa não vai vir de homens, a recompensa vem do Senhor. E quando o Senhor recompensa, você pode ter certeza que Ele nos dá o melhor. Amém? Que Deus abençoe, nós vamos orar. Acompanhe comigo, ore comigo nesta hora. Senhor Jesus, graças nós te damos por este momento. Essa tua palavra é viva e eficaz, ela é poderosa. Ela tem um propósito em nossa vida para nos mudar, nos transformar e nos restaurar. Não queremos apenas ser ouvintes esquecidos, jamais, Senhor, mas queremos ser ouvintes praticantes. Aqueles que, quando ouvem, praticam a verdadeira palavra, que é a tua palavra, Senhor. Nos ajude a cumprir a lei de Cristo, ó Pai. Por nós mesmos, temos a certeza que não vamos conseguir, mas com a ajuda do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo em nossa vida e com a palavra de Deus, temos a plena consciência que podemos alcançar isso. Nos ajude, Pai. Abençoe a cada um dos meus irmãos, a cada um dos ouvintes que estão nos acompanhando neste dia. Eu oro e eu os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana. Se Deus assim quiser, na próxima terça-feira estaremos aqui. Um abraço a todos vocês. Amamos vocês em Cristo Jesus.